Vamos continuar? Tá conseguindo caminhar? Tem que ir devagar, tá bom? Para não ficar na dúvida. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de explicação. Bem, no exercício 2, determine no triângulo retângulo ABC as medidas A e C indicadas. Gente, igualzinho o exercício anterior. Primeiro eu descubro uma letra, depois eu descubro a outra. Vamos descobrir logo o valor do A? Então, vamos lá. Se eu vou descobrir o valor do A, eu vou pegar no triângulo, vou eliminar o C. Lembra que o C estava aqui embaixo? Ó, eliminei o C daqui. Não estou usando o C. Estou usando apenas o A e o 10 que o exercício me deu. E o ângulo que ele citou, que é esse angulinho aqui. Tudo bem até aí? O que é que o exercício me deu de informação? Ele me deu cateto oposto com hipotenusa. Gente, cateto oposto e hipotenusa é seno, cosseno ou tangente? Seno, cateto oposto com hipotenusa, é seno do ângulo, tá bom? Então, seno do ângulo. Que ângulo? Ângulo de 30. Então, é seno de 30. No lugar de cateto oposto, quem é cateto oposto mesmo? Tá aqui, ó, cateto oposto, 10. No lugar da hipotenusa, quem é a hipotenusa mesmo? Ah, coloquei aqui. Só troquei. Tem mistério? Não. Aí ele pergunta, quanto é seno de 30? Nesse exercício, ele não colocou pra gente, tá? Só que seno de 30 a gente pode chamar direto, que existe uma tabelinha trigonométrica, que depois eu vou colocar para vocês, que seno de 30 é 1 sobre 2, é meio, tá bom? Então, a gente pode substituir seno de 30 por 1 sobre 2. Mas também poderia colocar valor quebradinho, igual a gente estava fazendo no outro exercício, 0, alguma coisa. Aqui, por exemplo, seria 0,5, tá? Porque meio é 0,5, tá bom? Coloquei aqui 1 sobre 2 e aqui repetiu 10 e o A. Bom, cruz credo, A vezes 1, A. E 2 vezes 10, 20. Pronto, achei o A. Tá bom? Mole, né? Vamos para o outro. Deixa eu apagar a baguncinha da continha. Agora, já calculei A, quero calcular C. Tá bom. Se eu quero calcular C, o que eu faço com o A que estava aqui? Tiro de lá para não atrapalhar a gente. O que é que o exercício me deu de informação? Ele me deu o 10 e ele quer que eu calcule o C. E ele disse esse angulinho aqui. É sempre assim. O exercício me dá um lado, quer que eu calcule o outro e me dá um ângulo. Ele me dá um lado o ângulo, quer que eu calcule outro lado. Tá? Ah, Bárbara, mas vai ficar um lado sem descobrir? Vai. Sem nenhum problema. Tá bom? Então, vamos lá. O exercício me deu cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é tangente. Até rima, tá? Então, é tangente do ângulo. O que é tangente do ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Troco. Cateto oposto quem é? 10. Tá aqui. Cateto adjacente quem é? C. Tá aqui. Agora é só fazer conta. No lugar de tangente de 30 na tal tabelinha que eu falei para vocês, é raiz de 3 sobre 3. Essa tabelinha eu vou mostrar depois, tá? Ela é fácil de construir, mas tudo bem. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Aí a gente coloca 1,7 para dividir por 3. E 10 sobre C. Aí a gente faz aquele cruz credo, ó. C vezes raiz de 3, ou seja, C vezes 1,7 e 3 vezes 10, ó. 3 vezes 10 que vai dar 30. E 1,7 que estava aqui desse lado multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo. 30 dividido por 1,7, 17,64. Tá bom? A tabelinha que eu falei é porque aqui fazer com o mouse não fica muito bom, não. Mas se a gente tiver seno, cosseno e tangente, e aí ângulos de 30, como esse aqui, 45 e 60, são ângulos que a gente chama de notáveis. Então, a gente faz uma tabelinha assim, ângulozinho de 30, de 45 e de 60. Não vou deixar essa coisa horrorosa aqui não, tá, gente? Aí, a gente faz, aqui é seno, aqui cosseno, aqui tangente. Nossa, coisa horrível escrever com o mouse. Ok? Aí, seno de 30 graus. A gente coloca assim, ó, 1,
2, 3 em cima. Tudo sobre 2. Aqui vai ficar apertado para fazer, vai ficar feio. Aí aqui fica assim, ó. 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Coloca raiz em cima de todo mundo, lá no numerador. Então, seno de 30 vai ser meio. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Horrível, que não dá para entender nada. Mas depois eu vou colocar a tabelinha bonitinha para vocês, tá? Aí no cosseno a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai ser o inverso. Vai ser 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Aí coloca a raiz, vai ficar raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2. E na tangente, a gente vai ter raiz de 3 sobre 3, 1 e depois raiz de 3, tá? Mas isso aí vocês vão ver bonitinho depois. Bom, qualquer coisa eu passo os números decimais que são correspondentes àqueles valores para vocês. Bem? Bem, vamos para esse agora. Sabendo que seno de 40 é igual a 0,64, cosseno de 40 é igual a 0,77 e tangente de 40 é igual a 0,84, determine as medidas x e y indicadas no triângulo retângulo. Então, vamos lá. O procedimento é muito parecido com o que a gente já tinha feito. Escolhe quem vocês vão calcular primeiro. Se você for calcular x primeiro, elimina y, faz a sua continha lá com naturalidade, tá? Se você for escolher y primeiro para calcular, você elimina o x e faz a sua continha lá com naturalidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro. Aqui eu coloquei para calcular primeiro o x. Bom, então separei, ó. Tirei o y daqui e usei só x, 7 e o ângulo que o exercício me deu. Tudo bem? Então, ficou x é cateto oposto a esse ângulo. Observa que a gente tem isso aqui é cateto e isso aqui é cateto, certo? Esse ângulo está olhando para o cateto oposto. Então, isso aqui é cateto oposto. E a hipotenusa é o 7. Quem é que a gente tem lá na nossa tabelinha trigonométrica? Seno que tem cateto oposto com hipotenusa. Lembrou? Aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, nós vamos calcular o seno. No lugar de seno de ângulo θ, que tá aqui, ó, seno de θ, a gente coloca o ângulo que tem lá na figura. Tudo bem? Depois, aqui, ó, em cateto oposto, a gente vai colocar quem é cateto oposto na figura. Então, aqui em cateto oposto eu coloco x. Em hipotenusa, quem é a hipotenusa lá na figura? 7. É só fazer uma troca, tá bom? Então, vamos lá. Seno de 40, vamos olhar o que o exercício deu pra gente, ó. No lugar de seno do 40, gente, coloca 0,64. Então, tá aqui, ó, 0,64. Igual a x sobre 7. E aqui embaixo a gente coloca um 1zinho, para ficar fração de um lado e fração do outro, tá bom? Agora, é só multiplicar cruzado. X vezes 1 vai dar x. E 7 vezes 0,64, montei aqui, ó, e vai dar 4,48. Pronto, acabou, já achamos o x. Aí, ó, achei o valor do x. Agora falta achar o valor de y. Então, vamos lá. Calculando y, o que a gente faz? A gente pega esse desenho do triângulo de novo, igualzinho. Só que aí, tira o x daqui de cima. Não precisa colocar o x aqui em cima. Usa só o y, o 7 e o ângulo que a gente precisa para fazer as contas. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente tem de informação? Tem y, que é o quê? Um dos catetos. Olha aqui os catetos, ó. Esses são os catetos. Então, y é um cateto. Ele é cateto oposto ao ângulo ou ele é adjacente? Cateto adjacente. O oposto é aquele que está lá do outro lado do ângulo, ó. E o 7 é a hipotenusa. Então, o que o exercício deu de informação para a gente? Cateto oposto e hipotenusa. Mentira, cateto adjacente e hipotenusa. Cateto oposto foi na letra A, para calcular esse x aqui. Então, cateto adjacente e hipotenusa. Qual daqueles três elementos lá, seno, cosseno ou tangente, que tem cateto adjacente com hipotenusa junto? Cosseno. Então, tá aqui, ó.
Cosseno é que tem cateto adjacente com hipotenusa. Cosseno de um ângulo. De quanto é o ângulo? 40, então eu só troquei. Quem é o cateto adjacente? É o y. Quem é a hipotenusa? É o 7. A gente só fez substituição. Não é fácil? Então, vamos lá. Aí, no lugar de cosseno de 40, o exercício está dizendo, ó, cosseno de 40, gente, coloca 0,77. Então, você tira esse cosseno de 40 dali, coloca 0,77 no lugar dele. E repete todo o restante e acrescenta um 1zinho aqui embaixo para ficar fração de um lado e fração do outro. Ok? Agora é só multiplicar cruzado. Y vezes 1 vai dar y, e 7 vezes 0,77 vai dar 5,39. Tranquilo? Muito fácil, né?